Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Comissão da Verdade, até por conta um pouco do movimento que foi criado por causa da declaração do presidente que falou ali, fez uma frase provocativa e falou uma grande bobagem. O que acontece é que quando a gente faz vídeos no YouTube, tem uma recomendação de que a gente não fale nada que seja vinculado a um momento temporal. Então, nesse caso, não tem problema nenhum, porque fazer uma provocação e falar uma grande bobagem para o nosso atual presidente é alguma coisa que acontece toda semana. Então, esse vídeo fica válido para todas as semanas aí, enquanto a gente tiver esse presidente, né, que, como é que não se diz o nome. Nós estamos hoje com a professora Adriana Seteme. Ela é graduada em História pela Universidade Nacional de Brasília, ela é mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em História Social, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez um estágio doutoral na Argentina e foi participante, pesquisadora da Comissão Nacional da Verdade, aqui do nosso país, né? Então, com essas características, nós vamos ter aí uma conversa muito importante que é sobre, afinal de contas, qual é a verdade sobre a Comissão da Verdade. Oi, Adriana, eu queria te agradecer muito por estar presente aqui no canal História Recente. Oi, Serri, boa noite. Eu é que te agradeço o espaço, a oportunidade. Eu acho que é cada vez mais fundamental a gente ter espaços como o teu canal, né, de divulgação histórica, não apenas produção de conhecimento, mas divulgação para públicos além da academia. E poder falar da Comissão Nacional da Verdade nesse canal eu acho muito importante, especialmente nesse momento, como você destacou. Na verdade, não nesse momento específico, mas eu acho que para os próximos 4 anos e para as gerações futuras, a Comissão Nacional da Verdade, ela sem dúvida é um patrimônio, né, da República e principalmente da República Democrática Brasileira, né? Então é importante falarmos dela de forma permanente. A gente tem dito aqui no canal que tem tanta coisa ruim que diz que é história, mas é na verdade mais para fake história do que qualquer outra coisa, que história de qualidade é um direito de todos, né? Um direito básico sem o qual a gente não constrói cidadania. Eu vou passar direto então para a primeira questão, Adriana. O nosso, como diz o pessoal do canal Galãs Feios... Fala, seus mal diagramados. Bez, hoje a gente está aqui o nosso excrementíssimo presidente da República, ele disse que a Comissão Nacional da Verdade não era confiável porque ela tinha sido nomeada, as pessoas, né, da comissão tinham sido nomeadas pela presidenta Dilma. Nesse caso, sobre a Comissão da Verdade, ele está falando a verdade. Afinal, qual é a verdade sobre a Comissão da Verdade? Qual é a legitimidade dessa comissão? Como que ela se constitui? Um pouco assim, queria que você falasse um pouquinho da constituição da comissão. Então, Sérgio, eu acho que a verdade sobre a comissão, ela enseja uma própria discussão sobre a questão da verdade, né? Então, uma comissão, quando ela é intitulada Comissão da Verdade, tem por trás disso uma intenção do Estado, e eu acho importante ressaltar que a Comissão Nacional da Verdade, ela faz parte de uma política de Estado e não de governo, né? Então, a Comissão Nacional da Verdade, ela é um dos instrumentos de justiça de transição. E o que é a justiça de transição? Todo país, quando passa por um momento em que a ordem democrática ela é suspensa, então, e volta-se a uma democracia, inicia-se todo um período de transição democrática. E essa transição de um regime autoritário, de uma ditadura, né, ou seja, um momento em que a ordem institucional foi suspensa para uma democracia, existem alguns instrumentos, dentre eles
dos mais importantes são as comissões nacionais de verdade. Comissões nacionais de verdade aconteceram em diferentes partes do mundo que passaram por processos de transição democrática, como foi o caso de países da África, né, outros países latino-americanos, como o caso do Chile, Argentina, né, e o Brasil foi um deles. Tá? A alegação do presidente de que a Comissão Nacional da Verdade não tem legitimidade em função do governo que a instituiu, ela não faz sentido justamente pelo fato de que a comissão não é um instrumento de governo. Não é um instrumento do qual lança a mão um governo de esquerda ou um governo de direita. A justiça de transição, ela é um processo que faz parte dos estados que estão constituindo-se enquanto democracias. Então, se nós vivemos um estado de direito, né, e estamos passando por um processo de construção e fortalecimento de uma república democrática, como é o caso do Brasil, portanto, é legítimo a instalação de uma comissão de verdade para aferir crimes e responsabilidades do Estado durante um período em que a ordem democrática esteve suspensa, né? Então, o erro fundamental do presidente Jair Bolsonaro é de dizer que a comissão ela perde legitimidade em função do governo que a instituiu. Ora, o governo ele é legítimo, independente da nossa simpatia ou da nossa filiação partidária ao governo eleito ou não, né, em função do fato dele ter sido eleito democraticamente. Então, ele goste ou não do governo da presidenta Dilma, ela foi eleita democraticamente, assim como ele, né, com o qual eu não me identifico, com o qual eu não concordo nas suas falas, nas suas políticas, nas suas decisões, na maneira como ele trata o Estado brasileiro e o governo brasileiro. Entretanto, entendo que foi um governo eleito. Então, ele comete um erro quando ele associa a Comissão Nacional da Verdade a um governo e quando suspeita da legitimidade dos instrumentos que a presidenta Dilma fez, uma vez que era um governo legítimo. Tão legítimo quanto dele, uma vez que ambos foram eleitos. Só para o pessoal que está assistindo ter mais claro, uma política de Estado é aquela que tem uma continuidade no tempo, uma definição do próprio país, né, como um todo, não se vincula a um governo especificamente. Então você tem políticas, por exemplo, como a política do Enem, né, ela começa no governo Fernando Henrique e vem até hoje, ela atravessa vários governos, ela não é uma política de um governo, é uma política de vários governos, né? E aí você tem políticas de governo, sei lá, o Bolsa Escola é do Fernando Henrique, o Bolsa Família é do Lula, são de governos. E aí também tem pegar políticas de Estado e virar completamente do avesso, né? Que nem, por exemplo, você tem a política para a diplomacia. Aí você tem, assim, a diplomacia significa você ter uma carreira com pessoas formadas, e aí as pessoas que mais estão avançadas na carreira diplomática vão ser embaixador dos Estados Unidos, que é uma política de Estado, e o critério de você escolher para embaixador dos Estados Unidos é alguém que saiba fritar bem hambúrguer e que seja meu filho, que é uma política de governo, na verdade não é uma política do governo, é uma deformação de uma política de Estado. Então, só para o pessoal poder entender, né, o que significa essa diferenciação. Aí você falou de outros países que tiveram comissões da verdade, né, que tiveram ditaduras também, no caso de ditaduras militares, mas eu não sei se você tem essa informação de cabeça, me parece que eu sei que na África do Sul, que não foi exatamente uma ditadura militar, mas uma ditadura de caráter racista, né? Também depois, quando acabou o Apartheid, teve, né, uma comissão da verdade, um órgão parecido com esse da comissão da verdade para reorganizar o país. Exatamente. No caso da África do Sul, o que estavam envolvidos foram os crimes, né, de violações de direitos humanos durante a vigência do Apartheid.
Então, toda comissão nomeada Comissão da Verdade, ela é uma comissão que é instituída no âmbito de um determinado Estado, a fim de aferir violações de direitos humanos cometidas por agentes do Estado contra membros da sociedade civil, contra cidadãos, né? Então, independente se foram violações de direitos humanos durante ditaduras ou mesmo durante uma democracia, mas se houve um momento em que o Estado reconhece que houve violações de direitos humanos, então pode-se instituir uma comissão de verdade. No Brasil mesmo, há uns anos atrás, foi instituída uma comissão de verdade para aferir crimes com violações de direitos humanos cometidos durante o período em que vigorou a escravidão no Brasil, né? Uhum. Então, nós não estamos tratando sequer do período republicano, né? Entretanto, instituiu-se uma comissão de verdade para aferir violações contra o direito da pessoa, né? Então, é isso que está em jogo, né? E, sobretudo, é uma forma do Estado reconhecer que cidadãos tiveram seus direitos fundamentais, suas liberdades fundamentais violadas e conferir reparação, ainda que uma reparação simbólica, né? Essa reparação ela pode ter diferentes dimensões, ela pode ser uma reparação simbólica, ela pode ser uma reparação que envolve dinheiro, né? Mas é uma forma, sobretudo simbólica, de reparar essas vítimas de violações de liberdades fundamentais. No caso da Comissão Nacional da Verdade do Brasil, a gente não teve a indicação de culpados encaminhados para a justiça para que eles tivessem punição, exatamente, né? Exato. Também a questão de reparação financeira, ela já vinha sendo trabalhada antes, né, da Comissão da Verdade no Brasil. A nossa Comissão da Verdade aqui, ela foi mais limitada do que em outros países? Então, Serri, eu acho que é importante a gente fazer explicar um pouco, né, os limites de uma Comissão da Verdade e mesmo como eu comentei no começo, a justiça de transição, ela conta com diferentes instrumentos, né, para consolidação e fortalecimento das democracias. Então, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, ela tem, seja do Brasil, outras que foram instaladas na América Latina ou na África do Sul, elas têm como objetivo construir uma verdade jurídica, né, e uma verdade histórica do ponto de vista das vítimas de violações de direitos humanos e de liberdades fundamentais, tá? Algumas comissões de verdade, como o caso da Comissão da Verdade na Argentina, elas têm também o alcance de propor ações punitivas contra aqueles que são identificados como perpetradores e culpados por essas violações de direitos humanos e de liberdades fundamentais. No caso da Comissão Nacional do Brasil, ela não teve esse caráter punitivo, né? Entretanto, isso não diminui o alcance dessa Comissão Nacional da Verdade. Por quê? Porque, embora ela não tenha o caráter punitivo, ela serve, sobretudo, para esclarecer a sociedade, né? Quem foram os responsáveis por essas violações? Quem foram essas vítimas? O que é que estava em jogo, né, quando essas liberdades foram violadas? E, principalmente, quem eram os agentes do Estado que agiram em nome de uma determinada ordem instituída, inclusive fazendo-se valer da violação de direitos de cidadãos para que essa ordem fosse mantida e assegurada.
Entretanto, no caso do Brasil, além da Comissão Nacional da Verdade, nós tivemos a Comissão de Anistia, né, a Comissão de Anistia que foi instituída no Brasil ainda no processo de transição da ditadura militar para o regime democrático, né, ainda nos anos 70. Nos anos 90, o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele instituiu a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, tá? Que foi uma comissão fundamental porque foi a primeira comissão instituída no âmbito do Estado que investigou mortos e desaparecidos, ou seja, sobretudo aquelas vítimas que os familiares não sabiam o paradeiro, né? E além desses dois instrumentos, a Comissão de Anistia e a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, há também uma comissão de reparação, né, que está ligada à Comissão da Anistia. A Comissão da Anistia é um órgão permanente no âmbito do Ministério da Justiça e que tem essa função de responder a pedidos de reparação, né, e uma reparação de caráter pecuniário, né? Então, o Estado ele faz um cálculo no sentido de reparar a família das vítimas de violações de liberdades ou mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. E aí vem a calhar a gente comentar, como você disse no começo, Serri, que cada dia nós temos uma agressão, né, por parte do atual presidente da República. Então, ele não satisfeito, né, de desrespeitar uma instituição do Estado, que é a Comissão Nacional da Verdade, hoje ele concluiu uma série de substituições no âmbito da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Isso foi notícia no dia de hoje, e essa substituição de pessoas que compunham a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, ela tem um impacto muito forte, porque foram substituídos quadros que já eram antigos dentro dessa comissão por novos comissionários, digamos assim, que estão ligados ao atual governo, mas que são compostos principalmente por militares e membros do partido do atual presidente, que, assim como o atual presidente, tem como fala comum, né, tem um discurso habitual de negar os crimes da ditadura militar, né? Até nesse ponto, né, já vou encaixar uma outra pergunta. Essas pessoas, né, que foram ligadas à repressão política lá no passado, e muitas dessas pessoas até estão ligadas a repressões políticas na atualidade, elas dizem que a Comissão da Verdade não fez um trabalho equilibrado como deveria ser, porque faltou investigar as mortes e desaparecimentos de pessoas que eram ligadas ao governo, né, que eram pessoas ligadas à repressão. Esse argumento faz sentido do ponto de vista de como se pensa e como se legisla sobre uma Comissão da Verdade, no caso a Comissão do Brasil? Não, isso não faz o menor sentido, Sérgio. E aí eu pego novamente um gancho de mais uma fala desrespeitosa do atual presidente. Ele hoje, quando foi questionado a respeito dessas substituições na Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, ele fez a seguinte observação: vocês têm que entender que agora o Brasil tem um presidente de direita. E a questão de negar os crimes cometidos por ditaduras, né, ou independente se é uma ditadura, mas enfim, os crimes de violações contra direitos humanos, negar esses crimes não é uma questão de ser de direita ou ser de esquerda. É uma questão de alinhamento ou não com valores fundamentais relacionados à cidadania, a direitos humanos, a liberdades fundamentais.
Quando o presidente diz que a comissão ela não teve, ela foi parcial porque ela não investigou, digamos, o que ele chama de crimes da esquerda ou crimes de terroristas contra militares do governo, ele passa por cima de um pressuposto fundamental das comissões de verdade, que é investigar os crimes que foram cometidos pelo Estado, né? Então, o argumento que o atual presidente do Brasil usa é o seguinte, ele diz, essas pessoas morreram porque eram terroristas, né? Então, o Estado agiu em nome da ordem. E o que as comissões de verdade, o pressuposto do qual partem as comissões de verdade, Serri, é justamente questionar essa noção de garantia da ordem, né? A garantia da ordem, ela não pode prescindir as liberdades, ela não pode ser, a ordem ela não pode ser garantida violando direitos fundamentais, violando liberdades fundamentais, violando direitos humanos, né, Serri? Então, dizer que a Comissão Nacional da Verdade ela foi parcial porque ela não estudou, porque ela não investigou os membros, os agentes do governo que foram mortos pelas guerrilhas, né, ou pelos movimentos sociais de esquerda, é justamente você inverter a lógica e voltar a pensar a partir do ponto de vista de quem vê na sociedade um inimigo, né? E você voltar a pensar a partir do ponto de vista daqueles que não reconhecem o direito legítimo de questionamento da sociedade, né? O direito legítimo de se manifestar e mesmo de se levantar contra um governo em defesa das suas liberdades, em defesa das suas ideias. Quando isso é colocado em jogo, isso significa que nós não vivemos numa democracia, né? Então, o que o presidente ele não compreende é que justamente o que as comissões de verdade elas buscam investigar são os crimes que são cometidos contra a humanidade, contra liberdades fundamentais, porque pretende uma ordem que, inclusive, topa o fato de que, para que a ordem seja mantida, liberdades sejam violadas, direitos sejam violados. É interessante a gente notar, e a gente até já falou sobre isso no canal, eventualmente a gente até coloca algum card aí, né, no vídeo em referência a vídeos antigos, da ideia de que, primeiro, os movimentos de guerrilha, eles sempre foram tremendamente minoritários e passaram a ganhar alguma dimensão quando o regime fechou de vez. Então você tem aí uma situação de ditadura que tinha como desculpa combater, entre aspas, o terrorismo, mas que na verdade tinha, assim, você tem um fechamento do regime para realizar outros objetivos políticos, econômicos, etc. E aí você faz esse fechamento dizendo que está combatendo os terroristas. Na verdade, assim, se vamos dizer assim, a guerrilha, né, se a luta armada fosse um problema na época da democracia, é interessante a gente lembrar que você tem vários países no mundo, a Itália é um dos exemplos, né, que tiveram guerrilhas durante a própria democracia e combateram essas guerrilhas sem acabar com a democracia. Esse é um aspecto interessante, né, da gente pensar também. Exatamente. E um outro ponto, Serri, o que mostra a tremenda ignorância, né? Porque eu acho que o que está em jogo nas falas do atual presidente do Brasil são dois elementos: ignorância e perversidade, né? Existe uma perversidade, tá? E aí eu estou me referindo a aspectos psíquicos mesmo, que o caracteriza como um perverso,
porque é alguém que faz afirmações partindo de autoverdades, né? Então, por exemplo, quando ele diz que a comissão... Bom, quando ele diz, se o presidente da OAB quiser saber como o pai dele morreu, eu digo. Bom, ele precisa ser questionado juridicamente a esse respeito, Serri, porque um dos maiores trabalhos que nós tivemos enquanto pesquisadores na Comissão Nacional da Verdade foi de encontrar documentos justamente para aferir responsabilidades, não no sentido de que essas pessoas fossem ser punidas, mas simplesmente no sentido da construção dessa narrativa de uma verdade jurídica, de quem foram os responsáveis pelas mortes e desaparecimentos, né? Então, uma das maiores dificuldades que nós tivemos foi no sentido de encontrar documentos no âmbito das Forças Armadas, porque, em geral, esses documentos foram desaparecidos. Então, os militares, eles cometeram 2 tipos de desaparecimento. Eles não apenas desapareceram com pessoas, como eles posteriormente desapareceram com qualquer vestígio a respeito desses desaparecimentos dessas pessoas. São 2 mortes, né? Uma é a física e a outra é como se houvesse uma tentativa de matar a memória da pessoa. Exatamente. Então, quando o presidente diz, eu posso explicar, então ele deveria ser questionado judicialmente, porque foram inúmeros os mandados de busca e apreensão que não foram cumpridos dentro dos arquivos militares, né, e que não resultaram em nada, porque os advogados gerais da União entravam com esses mandados de busca e apreensão e nada era encontrado. Então, se ele sabe com base em quê? Então, diferente das afirmações do presidente, que são afirmações com base em nada, são informações que me parecem vazias, as informações, as afirmações feitas pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, todas essas afirmações, elas estão baseadas em documentação, e essa documentação, CR, ela pode ser acessada através do relatório da Comissão Nacional da Verdade. O link está permanentemente no ar, inclusive antes dessa nossa conversa eu testei, né? Então, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Exatamente. Então, quem quiser pode ler, ter acesso aos relatórios, e no relatório o leitor ele encontra o link para os documentos que embasam as afirmações que são feitas no relatório. Agora, isso está relacionado com o aspecto perverso do presidente, né? Agora, com relação ao outro aspecto psíquico dessas afirmações que ele faz, além da perversidade, nós temos a ignorância, né? Porque quando ele diz a comissão foi imparcial porque não avaliou as mortes de agentes do governo. Um dos grandes avanços da Comissão Nacional da Verdade, CR, é que um dos capítulos é dedicado às vítimas, aos militares que foram vítimas da ditadura militar. Porque... Muita gente não sabe disso, né? Mas é um grupo expressivo de pessoas. É um grupo expressivo de pessoas, e isso tem a ver exatamente com o que nós começamos falando, quando eu te agradeci pelo convite. Isso tem a ver justamente com uma abertura para a sociedade de determinados temas que ficam muitas vezes presos dentro da academia. Hoje já são dezenas de trabalhos, artigos, teses, livros que falam a respeito de militares que, por não dialogarem justamente com essa ordem que se queria instituir à custa de liberdades fundamentais e direitos humanos, foram perseguidos, foram caçados, tiveram suas carreiras destruídas, alguns foram mortos, alguns desaparecidos. Então, a comissão também investigou o caso de militares que foram vítimas da repressão durante a ditadura.
Uhum. Só um exemplo rápido, né, antes da gente ir para a próxima questão, é o Sérgio Carvalho, se não me engano, que é o apelido dele era Sérgio Macaco, que foi, a gente até já tem um vídeo sobre isso também no canal, que denunciou o atentado que está sendo planejado pelo Paraçar ao gasômetro no Rio de Janeiro, né? Então é um sujeito que salvou, assim, milhares de vidas porque ele evitou um ato que era um ato terrorista de direita e ligado ao governo. Então, muita gente não tem conhecimento dessas informações da época da ditadura e é importante que as pessoas saibam. E o Sérgio, ele acabou sendo, aconteceu exatamente o que você falou, ele acabou sendo preterido em promoção, ele acabou sendo afastado, ele teve um monte de prejuízo para a carreira militar dele, né? Então é mais um exemplo. Mas aí você falou um pouco da documentação, eu acho que de certa forma você já respondeu uma pergunta que eu tinha, que era sobre o método de trabalho da comissão, né, em relação a documentos, depoimentos. Não sei se você gostaria de complementar alguma coisa que tenha faltado sobre esse método de trabalho. Então, Sérgio, eu acho que é importante destacar que quando a gente fala em verdade, né, essa verdade pretendida pela Comissão Nacional da Verdade, ela é uma verdade jurídica, que é diferente da verdade dos historiadores, né? Porque a diferença fundamental é que a verdade jurídica, ela é uma verdade, digamos, definitiva, né? É a grande diferença entre o juiz e o historiador. O juiz, quando ele julga um caso, ele tem que determinar uma sentença, culpado e vítima, né? Enquanto a verdade histórica, ela tem, digamos, um caráter mais relativo. Existem várias verdades possíveis, né? E nós sabemos que existem historiadores que se prestam, inclusive, ao papel de atestar verdades que negam os crimes das ditaduras, né? Que negam, inclusive, a própria existência das ditaduras. Entretanto, isso não está em jogo porque esse é um caráter, digamos, filosófico da própria verdade histórica, né? E aí tem uma questão moral que está envolvida, né? Que é você se prestar a, digamos, ser o porta-voz de determinadas verdades, né? Que não é aqui o nosso caso. O nosso caso, nós estamos comprometidos com uma verdade histórica que esteja alinhada com valores relacionados a direitos humanos e liberdades fundamentais. No caso do trabalho dos historiadores na Comissão Nacional da Verdade, era muito difícil, Serri, porque nós, historiadores, então, estamos acostumados a pensar uma verdade que é uma verdade que parte de um ponto de vista e que ela não tem, digamos, um caráter definitivo, né? Embora alinhados com esses valores fundamentais, essa verdade histórica, ela pode sempre ser reconstruída, ela pode ser retrabalhada, essa história ela pode sempre ser recontada, né? Sempre no sentido, no caso da história das ditaduras, sempre no sentido de aferir responsabilidades e entender a complexidade dessas ditaduras. No caso da Comissão Nacional da Verdade, o que acontecia é que havia uma preocupação no sentido de aferir culpados e vítimas, né? Então, quais os documentos que nós usamos para isso? Nós usamos documentos oficiais, documentos que fazem parte do acervo do Arquivo Nacional, alguns documentos pessoais que foram doados, acervos pessoais que foram doados à comissão, e também as audiências, né, em que militares e vítimas davam depoimentos a respeito de determinados fatos, tá? Então foi dessa maneira que se construiu essa, digamos, essa verdade histórica, mas que tem esse caráter de uma verdade histórica construída da perspectiva do Estado, a fim de comprovar uma verdade jurídica.
quem é vítima e quem é culpado. Uhum. E mesmo a verdade histórica, né, apesar de a gente ter assim, essa abertura toda para revisão, para repensar os múltiplos lados, etc., não se revisa a história com base em sentimento, né? Como, por exemplo, o presidente fala assim, meu sentimento é que o desmatamento não aumentou. Ou seja, meu palpite, minha ideia, eu tiro do nada e aí já quero revisar alguma coisa. Ou assim, alguém me disse que o pai do presidente da OAB foi morto por... Quer dizer, esse negócio de um passarinho me contou, ou o meu sentimento é de, ou eu recebi aqui um raio na minha cabeça e agora eu acho que a história mudou inteira. Não é assim, né? O nosso processo é todo sustentado na documentação e no debate, na argumentação lógica e não, né, com base no achismo. E esse é o problema de muito do revisionismo que a gente tem em relação à ditadura no momento. Quer dizer, você tem historiadores sérios que fazem uma revisão com a qual a gente vai debater, e você tem gente, que nem o pessoal do Brasil Paralelo, que faz uma revisão da ditadura que é baseada em inverter a ordem dos fatos, em pegar depoimento de fulano que está completamente interessado, como se aquilo fosse verdade, né? Em não olhar documento, em ignorar documentos. Então aí, né, é importante destacar que, assim, isso não é nem o método jurídico, nem o método, basicamente armadilha, né? O pessoal que está interessado em história tem que fugir desse tipo de coisa, está interessado em história de qualidade, história de verdade, tem que fugir desse tipo de coisa, né? Exatamente, que é o que geralmente nos acusam, né, de uma ideologização do conhecimento. Isso que o presidente faz é uma ideologização, né, do passado, é uma ideologização da memória, né, é uma ideologização do ensino, né, CR? E a gente sabe que ideologias, elas não têm nenhum compromisso com produção de conhecimento. E eu queria destacar também, CR, que no caso, a grande importância das comissões de verdade enquanto instrumento de justiça de transição é porque é uma verdade, digamos, é um instrumento que propõe uma história oficial, e nós na história, né, principalmente professores de história que estejam assistindo ao canal, a gente se arrepia quando a gente pensa história oficial, né? Mas veja, é uma história oficial que está comprometida com a perspectiva, com o ponto de vista das vítimas do Estado. Então, então ela precisa ser problematizada pelos historiadores, né? Ela não deve ser tomada como uma verdade única, mas ela é importante porque é o Estado assumindo a fala, assumindo a voz das vítimas, Sérgio. Que é o Estado democrático comprometido com seus objetivos fundamentais, né? Não é assim, qualquer outra coisa, senão aquilo que a gente tem da composição jurídica do Estado na Constituição Federal. Bom, enfim, eu acho que a gente tem condição de continuar conversando aí a noite toda, né, sobre a Comissão da Verdade. Acho que tem muita coisa legal para explorar. Eu acho que, assim, me parece que o brasileiro conhece pouco esses resultados da Comissão da Verdade. Eu acho que valeria a pena sempre ter essa criação com base no relatório, né, de materiais. Eu, por exemplo, vi uma dissertação do mestrado profissional em História muito interessante, em que o professor pegava casos, né, de desaparecidos da região dele, era do Rio Grande do Sul, e aí colocava para os alunos trabalharem essas biografias. Então são iniciativas que a gente tem que ter, porque nem sempre as pessoas vão ler um relatório maçudo, né, tem aí centenas de páginas. De qualquer forma, a gente tem que se esforçar para que esses resultados sejam não só acessados, como melhor conhecidos, né, e de amplo acesso, até para que a gente não fique refém desses revisionismos, né, ou desses discursos sobre a história que são mais comprometidos com a ideologia do que com o próprio conhecimento, com a própria racionalidade do conhecimento histórico.
Eu acho que esse é um dos aspectos, né, que a gente se preocupa também em destacar. Nesse sentido, esse próprio vídeo é um esforço, né, de fazer esse trabalho, de dar outros formatos, né, para essas conclusões ou para essas considerações da Comissão da Verdade. E não sei se você tem sugestões assim de outras coisas que a gente possa acessar sobre a Comissão da Verdade, documentários, que seria legal o pessoal ler, assistir e conhecer. Claro, uma sugestão que eu tenho é um site de divulgação histórica também, no qual eu sou colaboradora, e ele se chama História da Ditadura, Novas Perspectivas. Ele é mais popularmente conhecido como HD, né? E lá no História da Ditadura a gente tem uma seção chamada Na Escola, onde há várias sugestões no sentido de como usar o relatório em sala de aula, né? Isso é interessante e eu acho, Serri, que só para encerrar, eu queria deixar aos professores a sugestão de trabalharem o relatório em sala de aula, nas aulas de história, né? O relatório da Comissão Nacional da Verdade, Serri, é um patrimônio nacional, tá? É um documento produzido pelo Estado e não por um governo, independente se é um governo de esquerda, de direita, é um documento de Estado. É patrimônio nacional e nós precisamos nos apropriar, Serri, desse passado recente, traumático, principalmente na construção de conhecimento histórico escolar. Porque eu costumo dizer, Serri, que eu fiz uma busca simples no Google e nunca se falou tanto em ditadura militar como desde que o atual presidente da República candidatou-se e foi eleito com maioria de votos, muito mais do que durante a vigência da Comissão Nacional da Verdade. Uhum. Isso significa, Serri, que nós não estamos tendo esse passado traumático apagado, mas o que acontece é que uma determinada visão desse passado, uma visão negacionista, uma visão que nega as violações e que, sobretudo, atribui razão à violência de Estado e às violações que foram cometidas, essa versão ela está ganhando a disputa da memória nesse momento. Então, nós, enquanto professores de história, seja no âmbito da academia, no âmbito da escola ou no âmbito público, Serri, nós temos que estar atentos e fortes a essa disputa. A memória, ela é algo em permanente construção. A memória do passado traumático, ela nunca estará de todo acabada, concluída, e cabe a nós estarmos atentos a esse permanente trabalho de construção no sentido de educar as gerações do futuro para que possa se relacionar com esses traumas do passado de maneira a reconhecer ações de violência e de violação para que eles não se repitam, mesmo com novas caras, com novas armas, com novos instrumentos no futuro, Serri. Uhum. Maravilha, Adriana. Acho que era basicamente isso, né? Te agradeço muito pela participação aqui no canal. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade que a gente possa voltar a esse tema ou a outros temas também sobre a ditadura, que é um assunto tão importante pra gente, como você mesmo falou, né? Eu que te agradeço, Serri. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. E espero que a gente possa conversar mais vezes. Valeu. E para você que é inscrito no canal, eu vou te pedir para que você dê a sua curtida, né? Se você não é inscrito, se você é inscrito e não gostou também, deixa a sua descurtida, não tem problema nenhum. Ainda bem que a gente não é obrigado a concordar em tudo com todo mundo. Aí deixa a tua discordância aqui nos comentários ou, né, se você souber a última do papagaio ou a última do presidente, você também pode colocar aí nos comentários para a gente rir um pouco, né, e chorar um pouco juntos também. A gente se abraça e chora junto. E compartilhe, se você souber de alguém que pode se beneficiar de conhecer esse vídeo, por favor, compartilhe, me ajude a furar a bolha social. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.